Olá, alunos da turma AT46. Eu retorno com vocês hoje para falar sobre a nossa quarta aula referente aos órgãos regulamentadores. Ontem nós comentamos, né? Tivemos a aula aí sobre os órgãos competentes, que está aí associado à ABEM, né? Que é a Associação Brasileira de Enfermagem, e os sindicatos de saúde. Esses são órgãos competentes. Hoje nós iremos falar sobre órgãos reguladores, que seriam os nossos COREM, o nosso COREM e o nosso COFEM, tá bom? Essa disciplina é Ética Profissional 2, né? Acredito que na Ética Profissional 1 vocês já estejam ouvindo falar sobre o COREM e o COFEM. Então agora nós só iremos reforçar, relembrar o papel de cada órgão aí. Eu espero que vocês gostem dessa aula. Lembrando que no final, aí no portal eu estou deixando uma atividade complementar, que é muito importante que vocês respondam e tenham como base um apoio, né, de estudo para a prova que nós teremos no dia 30, ok? Então vamos lá. Opa! Órgãos regulamentadores. A enfermagem é uma profissão regulamentada, ou seja, ela tem o respaldo aí do nosso COREM e do nosso COFEM para atuação, tá bom? Isso significa que o exercício, desde a formação profissional, as competências e as áreas de atuação, é regido por lei. Então, nós temos um respaldo desses conselhos, tá? A fiscalização do exercício profissional é a função primordial dos conselhos de enfermagem. Na enfermagem, os órgãos reguladores, como órgãos reguladores, podemos citar o Conselho Regional de Enfermagem e o Conselho Federal de Enfermagem. O Conselho Federal de Enfermagem, ele é apenas um, tá? E o Conselho Regional de Enfermagem, normalmente, ele é por estado, tá? Então, tem o Conselho Regional de São Paulo, de Minas Gerais, de Mato Grosso, tá? E esses conselhos regionais, eles costumam ter subsedes, né? A nossa subsede de COREM, a nossa referência aqui da região é Campinas, tá? O mais próximo de Campinas tem um COREM específico lá em São Paulo, e eu acho que, pensando no interior, tem um COREM em São José do Rio Preto, tá? Então, são sub-regiões, né? Tudo isso são associado a um COREM central que está localizado lá no estado, na cidade de São Paulo, tá? Lei número 5.905, de 73, de 12 de julho de 1973, dispõe sobre a criação dos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem e da outras providências. Então, a lei que regulamenta a criação do COFEM e do COREM é a lei número 5.905 de 73. Guardem muito bem essa lei, porque ela cai muito em provas de concurso público, em provas institucionais, tá? Brevemente, eu coloquei alguns artigos importantes nessa aula que fala dessa lei, tá? Que estão nessa lei aí, ó. Artigo 1. São criados o Conselho Federal de Enfermagem, que é o COFEM, e os Conselhos Regionais de Enfermagem, que são os CORENs, constituído em seu conjunto de uma autarquia vinculado ao Ministério do Trabalho e Previdência Social. Então, vamos imaginar uma cadeia, né? Com o COFEM em cima e embaixo todos os CORENs estadual, tá? Toda essa autarquia, ela é associada com o Ministério da Saúde, com o Ministério do Trabalho, com a Previdência Social, tá bom? O Conselho Federal e os conselhos regionais são órgãos disciplinadores do exercício da profissão de enfermeiro e das demais profissões competentes no serviço de enfermagem.
o Conselho Federal, na qual ficam subordinados os conselhos regionais, terá jurisdição em todo o território nacional e na sede da capital da República. Então, o Conselho Regional, ele responde para o COFEN, tá? O Corém de São Paulo, o Corém de Minas, todos eles têm como base, né, o nosso COFEN, tá bom? Artigo 4. Haverá um conselho regional em cada estado e território, com sede na respectiva capital e no Distrito Federal. Então, como eu comentei com vocês, o Corém no estado de São Paulo tem a base lá na cidade de São Paulo, só que ele tem subsedes nas grandes regiões aí, né? Nas regiões metropolitanas, seja de Campinas, de São José do Rio Preto ou propriamente na região de São Paulo, ok? Compete ao Conselho Federal aprovar o regimento interno e os conselhos regionais, instalar os conselhos regionais, elaborar o código de deontologia de enfermagem e alterá-lo quando necessário, ouvindo os conselhos regionais, baixar provimentos e expedir instruções para uniformidade de procedimento e bom funcionamento dos conselhos regionais, dirimir as dúvidas sucintas dos conselhos regionais. Então, o COFEN, como eu disse para vocês, ele é uma base do Corém. Então, questões de penalidade, que a gente já comentou. Quando se trata de cassação e até mesmo suspensão, muitas vezes não, cassação é o COFEN, tá? Quando a suspensão é levada para o Corém e o Corém tem dúvidas ou até mesmo quer um apoio do COFEN, o COFEN também atua nisso, tá bom? Apreciar em grau de recurso as decisões dos conselhos regionais, instituir o modelo das carteiras profissionais de identidade e as suas insígnias da profissão. Eu mostrei uma imagem lá em cima sobre as carteirinhas profissionais, né? Que cada categoria tem uma coloração diferente. Quem institui isso é o Conselho Federal, tá bom? Antes, até 2018, as carteirinhas elas vinham com validade. Elas já saiu um respaldo, né? Não sei se entrou em vigor ainda, para que elas não tenham mais validade, essas carteirinhas. Isso foi uma proposta dos Coréns, foi levado ao COFEN, e aí é o COFEN que irá decidir se isso vai ser aprovado ou não, tá bom? Homologar, suprir ou anular atos dos conselhos regionais, aprovar anualmente as contas e as propostas orçamentárias da autarquia, remetendo-as aos órgãos competentes. Então, anualmente, os conselhos regionais, eles realizam até dia 28 de fevereiro o seu balançamento anual, expõe para o COFEN e ele, a partir desse estudo de todos os Corém, determina a questão de contas, né? Atribuições orçamentárias aí, tá bom? Promover estudos e campanhas para aperfeiçoamento profissional. Comentei numa aula passada aí com vocês também. A ABEM, ela fornece muito cursos, né? Seja na sua plataforma ou até presencial. O COFEN também, né? Juntamente com os Coréns, eles atuam vários cursos, campanhas de aprimoramento profissional, tá bom? Publicar relatórios anuais de seus trabalhos, convocar e realizar as eleições para sua diretoria, executar as demais atribuições que lhe forem conferidas por lei. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os conselhos regionais, tá? Os conselhos regionais são instalados em suas respectivas sedes, com 5 a 21 membros e outros tantos suplentes. Sempre o número de membros é um número ímpar.
Em caso que tenha uma votação interna, né, que tenha que se tomar uma decisão lá no Corém, é preciso que essa votação não dê empate. Por isso que é estabelecido o número ímpar de membros, tá bom? Todos de nacionalidade, esses membros têm que ser todos de nacionalidade brasileira, na proporção de 3/5 de enfermeiro e 2/5 de profissionais das demais categorias do pessoal de enfermagem reguladas em lei. Então, 3/5 desses membros são enfermeiros e 2/5 são técnicos auxiliares, tá bom? Parágrafo único. O número de membros dos conselhos regionais será sempre ímpar e a sua fixação será feita pelo Conselho Federal, em proporção ao número de profissionais inscritos. O que isso significa? Na região metropolitana de Campinas, aqui o nosso Corém de Campinas, ele tem uma área de abrangência. E essa área de abrangência, o Corém, ele diz, olha, nós temos aqui nessa área de abrangência Campinas, Sumaré, Hortolândia, Paulínia. A nossa área de abrangência existem, vou dar um exemplo, 20.000 profissionais de enfermagem. Aí é o COFEM, o Conselho Federal, que a partir desse número de profissionais que atuam nessa região que vai dizer, vocês têm 20.000 profissionais aí, então o Corém de vocês precisa ter 3 enfermeiros e 2 técnicos ou auxiliares de enfermagem. Então, seria 5 membros atendendo esses 20.000 profissionais. É mais ou menos isso, tá? A conta, eu assumo que não é essa, mas é só apenas um exemplo, tá bom? São os conselhos federais que estabelecem, a partir dos números de profissionais da região, quantos membros deve conter cada conselho regional, ok? Os membros dos conselhos regionais e respectivos suplentes serão eleitos por voto pessoal, secreto e obrigatório, em época determinada pelo Conselho Federal, em Assembleia Geral e especialmente convocado para este fim. A cada 2 anos, o Corém do Estado de São Paulo realiza uma votação, né? Esse ano, eu já vi no site lá do COFEM, esse ano as eleições estão programadas para o dia 8 e 9 de novembro. E como que funciona? Você entra lá no site durante esses 2 dias, né? A partir de tal horário, entra com o seu número de inscrição lá do Corém, tudo certinho, e faz a votação online. Se por um acaso eu não realizar essa votação, ou até mesmo não justificar essa votação depois do prazo, que normalmente são 2 dias de votação, né, de eleição, eu posso receber uma multa no valor de uma anuidade, tá? Então, eu preciso votar. E se eu não votar, eu tenho um prazo para justificar. É baseado as eleições eleitorais mesmo, né? Que se eu não voto e nem justifico, eu acabo tendo que pagar multa. A única diferença é que o Corém, a multa é uma anuidade da categoria profissional, tá bom? Ao eleitor que, sem causa justa, deixar de votar nas eleições referidas neste artigo, será aplicada pelo Conselho Regional multa em importância correspondente ao valor de uma anuidade, que eu acabei de dizer aí para vocês, tá? Compete ao Conselho Regional deliberar sobre inscrições do Conselho e seu cancelamento. Então, é o Corém que ele faz as inscrições, né? Tanto que depois que vocês concluírem esse curso, vocês estarão procurando o Corém para estar iniciando a inscrição como técnicos de enfermagem, tá? Ou auxiliares também, tá bom? Disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, observando as diretrizes gerais e Conselho Federal. Então, se por um acaso existe uma denúncia de um hospital
Quem vai fazer essa fiscalização não é o COFEM, é o COREN, tá? Então, muitas vezes vocês vão se deparar com fiscais do COREN em algumas instituições. Pode ser por uma denúncia ou pode ser por simples rotina de fiscalização dos serviços mesmo, tá bom? Fazer executar as instruções e provimentos do Conselho Federal. Manter o registro dos profissionais com exercício nas respectivas jurisdições. Conhecer e decidir os assuntos atenentes à ética profissional, impondo as penalidades cabíveis. Então, lembra quando a gente falou lá na aula de penalidades, né? Os conselhos regionais, eles precisam conhecer, né? E até mesmo aplicar, seja uma advertência verbal, uma multa, uma censura, tá? Então, eles precisam conhecer cada uma delas justamente para que não seja injusto ou até mesmo cause algum dano incorreto a esse profissional aí, alguma conduta incorreta, tá bom? Também é competência dos CORENs elaborar a sua proposta orçamentária anual e o projeto de seu regimento interno e submetê-los à aprovação do COFEN. Expedir a carteira profissional indispensável ao exercício da profissão, a qual terá publicada em todo o território nacional e servirá de documento de identidade. Então, quando eu vou lá no meu COREN solicitar minha inscrição de técnico, de auxiliar ou de enfermeiro, o COREN que realiza a minha inscrição e é eles que me fornecem essa carteirinha dizendo que eu estou apta a atuar como enfermeira ou como técnica, tá? Zelar pelo bom conceito da profissão e dos que a exerçam. Desculpa. Publicar relatórios anuais e seus trabalhos e relações dos profissionais registrados. Ainda assim, compete aos conselhos regionais promover ao Conselho Federal medidas visando a melhoria do exercício profissional, fixar o valor da anuidade, né? Essa questão da anuidade, do ano passado para cá, os CORENs, né? Seja do estado de São Paulo, de Minas, eles levaram como proposta para o COFEN que a anuidade ela seja única. Então, por exemplo, se eu tivesse uma categoria profissional registrada e ativa lá no COREN de auxiliar, técnico, enfermeiro, antes de 2019, eu teria que pagar 3 anuidades diferentes, de auxiliar, de técnico e de enfermeiro. A partir deste ano que foi aprovado isso, eu pago apenas uma anuidade que é de maior valor, né? Então, se eu teria 3 categorias profissionais ativas, eu pagaria a de maior valor, tá? E não mais 3 anuidades, tá bom? Apresentar sua prestação de contas ao Conselho Federal até o dia 28 de fevereiro de cada ano. Comentei com vocês lá no início que os CORENs também prestam conta aos COFENs, né? E o prazo dessa prestação de conta é até o dia 28 de fevereiro de cada ano, tá? Eleger sua diretoria e seus delegados eleitores ao Conselho Federal, tá? O que é o COREN e qual a sua finalidade? Então, resumidamente, tem algumas perguntinhas aí, tá? O Conselho Regional de Enfermagem é uma entidade autônoma de interesse público na esfera da fiscalização do exercício profissional. O objetivo primordial do Conselho é zelar pela qualidade dos serviços da enfermagem, pelo respeito ao Código de Ética e cumprimento da lei do exercício profissional. Desde quando existem os conselhos de enfermagem? Lembra que o nosso título, né, que a gente se baseou nesses artigos, é baseado na Lei 5.905 de 12 de julho de 1973. Então,
O Conselho Federal de Enfermagem e os regionais de enfermagem existem desde 1973, quando foram criados pela Lei nº 5.905, de 12 de julho. Quem dirige o Conselho? O Conselho é dirigido pelos próprios inscritos, que por meio de eleições diretas exercem mandato por 3 anos. É admitida a reeleição. Tá? Quem atua na fiscalização? O Corém conta com um departamento de fiscalização, mas além dos seus fiscais contratados, contamos com colegas que colaboram voluntariamente nos municípios e instituições públicas e privadas. Cada inscrito deve ter um auxiliar de fiscalização, denunciando irregularidades e auxiliando na melhoria da qualidade da assistência à saúde prestada à população. Então, lembra que eu falei para vocês, na minha área de abrangência, a minha região, meu Corém está... quando eu preciso dos serviços do Corém, eu vou até Campinas, que é a minha referência, e lá existem os fiscais que me atendem, porque eu sou um profissional de saúde que está na área de abrangência deles, tá bom? O Conselho Federal de Enfermagem é responsável pela instalação dos Coréns e pela apreciação em grau de recursos das decisões de cada Corém. Cabe ao COFEN elaborar o Código de Ética Profissional e, quando necessário, alterá-lo ouvindo os Coréns. O COFEN tem ainda importantes funções administrativas, zelando pela uniformidade dos procedimentos e bom funcionamento dos conselhos regionais, esclarecendo suas dúvidas. Então, caso o Corém tenha alguma dúvida de alguma conduta, eles recorrem ao COFEN, tá? Além disso, o COFEN também, eles padronizam algumas determinadas ações para que todos os conselhos regionais sigam a mesma linha, tá? Não adianta eu morar no estado de São Paulo e aqui o meu Corém atuar de um jeito, e se caso eu mudar para o estado de Mato Grosso, o Corém de lá atuar de uma maneira diferente. Foi bom eu dar esse exemplo de estado, que eu quero alertar vocês. Se por um acaso vocês forem tirar a carteira profissional, seja de técnico ou de auxiliar, vocês estão tirando no Corém de São Paulo. Se vocês se mudarem para outro estado, é necessário que vocês procurem o Corém do estado, né, o regional ali, para que eles atualizem essa carteira profissional aí, tá? Essa carteirinha profissional, porque vocês não podem atuar em estado diferente com a carteirinha de São Paulo, tá bom? Pessoal, eu deixei aqui a nossa último slide, né? Os 3 tipos de carteira profissional, né? O enfermeiro tem uma, o auxiliar tem uma e o técnico tem uma, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se incentivem nessa carteirinha profissional aí para terminarem, para concluírem esse curso e estarem atuando aí na nossa área. E em breve eu volto, tá? Não se esqueçam de responder atividade complementar. Se tiverem alguma dúvida ou sugestões de melhoria das aulas, pode deixar via portal, ok? Beijo, tchau, até amanhã.